grande advogado, um grande juiz, mas, antes de tudo, um grande professor. Um professor que trilhou caminhos tanto no direito público quanto no direito privado. E a opção escolhida nesta homenagem foi do jeito que ele mais gostava: ser homenageado pelos seus frutos, os seus alunos que o acompanharam durante grande parte da sua carreira docente. Seus orientandos, seus alunos, que espraiaram por outros campos os seus ensinamentos nas mais variadas faculdades do país. Desde estagiário, uma das primeiras coisas que o professor Renan me disse, por curiosidade, quando eu entregava pasta para suas aulas ainda, no segundo ano de faculdade, ele me disse que a maior missão do professor é ser rampa de lançamento para os seus alunos. E esta maneira que nós estamos homenageando, eu acredito que não existe maneira mais genuína para que essa homenagem aconteça. Homenageá-lo trazendo aqui os seus alunos para falar sobre o seu papel no direito civil, seu papel no direito civil brasileiro contemporâneo, transformado de alguma forma pelo professor Renan Lotufo. E aqui nós teremos a oportunidade de ouvir alguns orientandos, assistentes, falando das mais variadas frentes defendidas pelo professor Renan, seja a partir do primeiro momento apresentando uma teoria geral em que as situações existenciais devem ser levadas em consideração também no direito privado, como o papel da boa-fé objetiva, como parte da validade dos negócios jurídicos, a questão da afetividade no direito de família, um segmento tão caro para o professor Renan, que talvez encontrava ali uma oportunidade de extravasar o seu amor pela professora Maria Alice, né? Enfim, muitos alunos, muitos professores poderiam estar aqui, mas eu gostaria de dizer que talvez essa seja a primeira de muitas homenagens ao professor Renan. Isso é parte, mas uma parte significativa e sempre incompleta de homenageá-lo nesta manhã, não só a família, mas uma parcela significativa para nós como alunos para homenageá-lo. Repito que muitos poderiam estar aqui, mas sintam-se representados. Nós somos mandatários, e aqui qualquer trocadilho é mera coincidência com uma das principais obras do professor Renan. Nós somos mandatários de uma mensagem de carinho, de amor e de afeto dos alunos do professor Renan ao grande mestre. E desde já passo a palavra para o meu amigo, professor Giovanni Ettore Nani, para a apresentação do primeiro painel, não sem antes de agradecer a pronta disponibilidade de todos aqui para participar desse evento e também para assistir esse evento em homenagem ao professor Renan. Giovanni, você está com a palavra. Meus caros amigos, minhas caras amigas, bom dia. Em primeiro lugar, eu congratulo o Instituto de Direito Privado por esta bela iniciativa de homenagear o seu idealizador. Nós estamos aqui reunidos, discutivelmente, por causa do professor Renan Lotufo. Agradeço ao Instituto de Direito Privado, em nome do seu presidente, professor Rodrigo Otávio Brolha Mendes, assim como na pessoa do professor que me antecedeu na fala, Diogo Leonardo Machado de Mello. Eu fui, além de ter sido aluno do professor Renan Lotufo na graduação, que eu terminei em 93, fui seu orientador, ele foi meu orientador no mestrado e no doutorado.
E eu convivi com ele depois da graduação, em sala de aula, como seu assistente, primeiro na graduação, depois no mestrado, doutorado, entre 94 e 2008. Foi muito tempo, são muitas histórias, muitas recordações. Mas, para o propósito aqui de hoje, eu vou me limitar a falar muito brevemente dois temas, destacar duas características. A primeira delas é a sua conjunto de características, melhor dizendo, a sua generosidade, a sua simpatia, o seu bom humor. Sempre disposto, disciplinado quanto à presença, aos horários. O professor Renan, eu vi isso muito. Ele magnetizava os alunos. Quantas vezes eu vi o seu poder de cativá-los? Isso ficou claro também nas várias mensagens de e-mails que eu recebi em função do seu falecimento e também as postagens inúmeras nas redes sociais. O segundo aspecto é a humildade na sala de aula. Numa época em que o curso de pós-graduação, e eu estou falando aqui dos anos 90 até a primeira década dos anos 2000, os cursos de pós-graduação em estrito senso, eles tinham uma marca não só da instituição, mas dos grandes nomes, dos grandes mestres que permeavam essas instituições. E o professor Renan, seguindo as trilhas daquele que foi o seu mestre, que ele sempre falava, que foi Agostinho Alvim, ele tinha essa característica de um grande mestre. Ele cobrava a leitura dos textos estrangeiros, a reflexão ponderada dos alunos, mas ele ofertava o caminho a ser seguido. Ele nunca limitava ao seu pensamento. Ele incentivava, ele construía as pontes, ele disponibilizava os textos lá na copiadora na faculdade, disponibilizava os livros na sua biblioteca, franqueava aos alunos, o resto competia ao estudante. Ele dizia, bem lembrado pelo Diogo, professor é rampa de lançamento. Ele era inspirador, ele mesclava música, poesia em suas aulas e palestras. Com esse pensamento, é muito claro, a gente vê isso, e aqui estamos, ele impulsionou a criação de uma geração de renovação no estudo de direito civil. Ele queria propor a renovação do estudo de direito civil. E nós, de uma forma ou de outra, espelhamos isso. Ele teve a bondade de disponibilizar o que eu disse, a paternidade acadêmica a muitos, a nós, a vários. Então, o dia de hoje marca aqui uma homenagem prestada por ex-alunos no curso de mestrado e de doutorado. O dia de Diogo seriam inúmeros, mas, enfim, tinham que ser uma homenagem prestada por poucas pessoas. E nosso propósito aqui é endereçar alguns dos temas desenvolvidos por ele no curso de pós-graduação no mestrado e doutorado da PUC de São Paulo. Ele era, na verdadeira acepção da palavra, se pode dizer, um civilista, em sua plenitude. E aqui, então, nós buscaremos muito brevemente traçar algumas das linhas de pesquisa que ele iniciou lá. Ele que foi, enfim, uma referência, um exemplo de ética, de humanidade, que deixou lições para nós, alunos, para os nossos filhos, para as outras gerações. Então, a partir de 95, ele começou a dar aula no mestrado, concluiu o doutorado em 1994, talvez até tardiamente, mas principiou antes, ou privilegiou, melhor dizendo, a carreira no Tribunal de Justiça, e quando ele se aposentou como desembargador, ele fez doutorado, em 95 iniciou a dar aula no mestrado, ele dava as aulas de teoria do negócio jurídico, teoria das obrigações. Em 97, ele inaugurou uma cadeira nova, que eu tive até o privilégio de cursar a primeira, que chamava Autonomia Privada e a Constituição Federal, que depois chamou Direito Civil Constitucional, Autonomia Privada e a Constituição Federal. Depois ainda ele ofertou cadeira de Teoria Geral dos Contratos, as transformações da responsabilidade civil e Teoria Geral do Direito. O primeiro painel, que inclui o papel de moderador, ele versa sobre a Teoria Geral do Direito Civil e a Teoria Geral dos Contratos. Primeiro expositor, meu caro colega Hamid Sharaf Bedini Júnior, foi se orientando no mestrado e no doutorado, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, advogado, consultor jurídico e professor de Direito Civil no Mackenzie. Ele falará sobre a contribuição de Renan Tufo ao Direito Civil Constitucional. O segundo expositor, também meu caro colega, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, foi se orientando no doutorado.
livre-docente, professor de Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Falará sobre teoria geral do contrato, mito ou realidade. Enfim, eu poderia falar horas aqui sobre o professor Renan Lotufo, as suas lições, mas é preciso atentar ao tempo. Né? A riqueza dessa homenagem, penso eu, está no compartilhamento com o público das sementes, das centelhas de suas lições. Esse é o nosso propósito hoje, por isso eu agradeço ao Instituto de Direito Privado pela homenagem e pela oportunidade de participar. E passo a palavra ao Hamid para apresentar para a sua exposição. Meus amigos, bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar, na pessoa do Rodrigo Mendes, a iniciativa do Instituto de organizar essa, certamente, primeira homenagem, ou uma das primeiras homenagens ao professor Renan Lotufo. Eu agradeço o convite, cumprimento o Diogo Melo pela participação na organização desse evento. Quero dizer que é um grande prazer rever aqui não apenas os meus queridos amigos Giovanni e Cláudio Godoy, mas também os outros componentes dos demais painéis com quem eu tive o privilégio de conviver, seja como aluno, em alguns momentos, sendo eles assistentes, seja como assistente do professor Renan. O professor Renan, e eu vou gastar um minutinho da minha participação para registrar isso, o professor Renan é um marco na minha vida pessoal por uma razão muito simples. Eu vim fazer o mestrado já um pouco mais velho. Eu fiz a carreira no interior e vim fazer o mestrado na PUC mais velho. E tive a gratíssima oportunidade de, logo de cara, fazer os créditos do professor Renan. Curiosamente, eu fiz 2 vezes o mesmo crédito, até uma no mestrado e uma no doutorado. E eu pude constatar, por conta disso, que ele iluminava não apenas o crédito, eram créditos, quem participou vai se lembrar disso, créditos muito intensos, que provocaram sempre em todos nós, é possível detectar até por essas primeiras manifestações, grandes perturbações jurídicas. Ele me pôs em contato a todos nós. Me permite falar na primeira pessoa, mas eu estou reproduzindo o que aconteceu com quase todo mundo. Nos colocou em contato com autores estrangeiros, com reflexões que pareciam até aquele momento, na cabeça de todos nós, já maduras. Ele era um elemento, no meu modo de ver, essa era uma virtude que se somava a todas as outras que já foram mencionadas. Ele era um elemento perturbador, no sentido de estimular em todos nós a busca. E eu até me permito dizer o seguinte, Giovanni e Cláudio, ele não nos estimulava a chegar à conclusão, ele nos estimulava a manter um processo constante de construção do pensamento jurídico. Na linha disso, na reflexão desta compreensão que eu tenho da grande figura do professor Renan, que, ao lado de ser um grande jurista, um grande advogado, foi um desembargador inovador e grande pensador no direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele também era um humanista, era um homem de cultura geral muito ampla, conhecia profundamente filosofia do direito, teoria geral do direito. Então, o meu modo de homenagear o professor Renan é recordar, fui buscar alguns textos do professor Renan e alguns momentos em que eu ouvi repetir uma reflexão sobre o direito civil constitucional. Na época em que eu comecei o curso, me lembro, o professor Renan tinha lá, aquele momento era um momento em que essa questão estava colocada grandemente, que era discutir se era o momento da codificação ou se não era o momento da codificação. Ele considerava, e eu vou chegar no que ele dizia no direito civil constitucional, ele era um grande defensor da codificação. E ele dava uma aula para dizer um pouquinho da história da necessidade da codificação, explicando que a codificação, num determinado momento,
pretendia ser um elemento de unificação dos países. Ele reportava sempre o Código Italiano, o Código Alemão, o VGB, o direito francês. Ele dizia que a ideia da unificação era essa. E ele ponderava que até a Segunda Guerra o Código tinha um papel de elemento de caracterização da proteção de uma visão política dos direitos de propriedade, acima de tudo do direito de propriedade. Ele gostava de dizer que, a partir dali, começa um processo de transformação. Essa frase é uma frase que ele gostava de usar, não era dele, mas ele gostava de usar, em que se vai deixar o juiz boca da lei, o juiz que se limitava a fazer um raciocínio de subsunção, aplicava a lei literalmente aos fatos. E ele dizia isso de uma maneira sistematizada, muito boa, no sentido que, a partir da Itália, depois ele se fundou muito no pensamento do Perligeri, e ele dizia que o direito italiano tinha feito um processo do direito civil constitucional inverso em relação ao nosso, porque a Constituição italiana era a Constituição de 42, uma Constituição de fundo fascista, que só se preocupava com a propriedade e com a produção. E as críticas dos autores italianos que se fizeram ao Código italiano era porque houve um processo de redemocratização, houve uma busca pela constituição, pela defesa de um Estado democrático, e a Constituição, então, sobretudo a Constituição italiana de 47, era uma Constituição democrática. E, por conta disso, os autores, que ele dizia eram os autores mais progressistas daquela época, imaginavam que o modo de compreender o direito civil italiano fazia necessário iluminar o código deles com a Constituição. Por quê? Porque eu vinha de um código fascista e a Constituição era democrática. E a Constituição, dizia o professor Renan, tinha deixado de se preocupar exclusivamente em ser um instrumento de organização do Estado para passar a ser um instrumento também preocupado com aspectos sociais da vida cotidiana. E por isso, dizia ele, o Natalino Hirti, que era o autor que ele usava como referência nesse tema, considerava que para iluminar o direito privado não podia haver codificação. Ele sempre dizia que o próprio Natalino Hirti, nas edições posteriores, acabou reconhecendo isso para chegar à conclusão de que era possível um sistema de codificação. E o professor Renan defendia fortemente a codificação, até para dizer, então, um raciocínio que até hoje é um raciocínio que se desenvolve com muita clareza. Parece possível ainda rememorar tudo isso que o professor Renan dizia. Ele dizia, olha, no Brasil, o processo foi inverso. Nós vínhamos de um código de 16, que era um código da época fundado em elementos patrimonialistas, mas ele dizia que a Constituição no Brasil tinha também ela desempenhado esse mesmo papel de ter um cunho social muito relevante. O professor Renan extraía da Constituição, como todos nós aprendemos a fazer, valores do direito privado que ilustraram o direito até a edição do Código Civil, da qual, como se sabe, ele era um grande defensor. E aí ele lembrava, que era absolutamente irrespondível, que a Constituição de 88 transformou o direito de família, que é o mais evidente, mas acabou transformando também o direito privado quando ela vai tratar do aspecto do direito de propriedade, da funcionalização do direito de propriedade, do direito contratual e até do direito de empresa. Então, o professor Renan dizia que aqui o processo tinha sido inverso porque depois da Constituição veio o Código Civil. E quando o Código Civil
entra em vigor no Brasil, e eu era aluno dele quando se anunciou que o código ia entrar em vigor, e foi uma oportunidade fantástica. O Giovanni era o assistente do professor naquela matéria especificamente, antes tinha sido o Loureiro. Eu tive muita felicidade nos assistentes, porque exatamente pelo que o Diogo começou dizendo, de a preocupação do professor Renan de fazer dos seus alunos uma plataforma de lançamento, os assistentes vinham e faziam uma introdução com os textos de uma leitura intensa, uma leitura completa, fazer o fecho na segunda parte da aula, e aí ele dizia isso que eu estou procurando reproduzir. E aí o professor Renan, então, explicava que o Código Civil tinha incorporado diversos valores, e ele ficava muito feliz com isso, valores de natureza social, valores de natureza vocacionados, valores vocacionados para princípios que até hoje são caros aos estudiosos do direito privado, sobretudo aqueles que seguiram na linha do direito civil constitucional. E ele ficava muito satisfeito quando ele falava em abuso de direito, quando ele falava, há um texto em que ele aponta várias passagens do Código que seriam, na visão dele, que são efetivamente, visões voltadas ou vocacionadas para a proteção da dignidade da pessoa humana. Havia um tópico nos créditos, salvo engano, das obrigações ou do direito civil constitucional, em que ele tratava da dignidade da pessoa humana. E ele desenvolvia, já naquela época, já na sala de aula, esses temas iluminados no direito privado pela Constituição. Então, a primeira vez que eu me lembro de ter ouvido, depois vários autores desenvolveram isso, mas eu, pessoalmente, me lembro de uma aula completa sobre a história do Estatuto do Patrimônio Mínimo, da proteção da dignidade da pessoa humana como modo de compor a relação contratual e tudo. Eu até me lembro, eu me lembro do professor Renan usar muito a expressão solidariedade, lá do artigo 1º, inciso 3º, acho que é isso, tratando da busca da solidariedade como algo que devia ser transportado para todos esses temas do direito civil. E aí, o professor Renan dava um exemplo, me lembro como se fosse agora, ele dando esse exemplo, que ele estava para tratar da autonomia privada, tratada ou vinculada à ideia da limitação da liberdade como modo de proteção da dignidade. Ele dava esse exemplo, que ele estava em Fortaleza e foi abordado por um sujeito que dizia para ele: o senhor é de São Paulo, me leve para São Paulo, eu faço qualquer coisa que o senhor quiser que eu faça. Qualquer coisa que que o senhor quiser, eu me submeto, o senhor me dá comida e um lugar para dormir. Ele dizia, nesse exemplo, ele queria impressionar os alunos para dizer: olha, não há liberdade absoluta na relação da autonomia privada, como se via no passado, quando se chamava a autonomia da vontade. Não há igualdade nessa relação jurídica, por isso é preciso tratar a autonomia privada à luz da dignidade. Em contrapartida, o professor Renan nunca achou, e essa discussão está posta até hoje, até hoje é uma discussão importante, uma questão importante, ele diz: olha, mas vocês não vão sair usando função social do contrato, a palavra função social, boa-fé objetiva, como a panaceia para todos os males, como um remédio que serve para tudo. É preciso enquadrar o conceito, é preciso dominar esses conceitos para aplicá-los bem, porque senão todo mundo vai usar, isso afligia o professor Renan, todo mundo vai usar os valores constitucionais como elementos genéricos, sem explicar ou sem fazer o enquadramento perfeito dos princípios e valores constitucionais no direito privado, sem a fundamentação que ele exige. E dessa ideia toda, eu vejo que eu estou no finalzinho, já vou concluir, Diogo, antes que você me casse a palavra,
Há uma outra questão que ele dizia que parece que sinaliza muito essa ideia do direito civil constitucional. Ele dizia que, ao lado dos princípios que o professor Reale atribuía ao Código, o princípio da socialidade, eticidade, operatividade, ele enxergava no Código um princípio que ele chamava o princípio da atividade. E ele, quando explicava esta questão, o professor Renan dizia, olha, é o princípio que decorre do próprio dever constitucional de agir de forma solidária com busca da dignidade da pessoa humana. Eu imponho ao proprietário, eu imponho ao contratante, eu imponho ao pai, ao marido, o dever de agir. O dever de agir. Hoje, quando se fala no dever de proteção, na tutela da confiança, essa renovação da conduta como modo de expressar o direito civil constitucional, me parece estar muito ligado ao que o professor Renan falou o tempo todo quando tratou de cláusulas abertas, de tantas lições que ficaram para todos nós. Eu termino por aqui e volto a dizer, é uma honra estar ao lado de professores, de pensadores do direito que integram esses painéis, em especial nessa homenagem especial ao professor Renan Lotufo. Eu procurei aqui reproduzir, na verdade, é quase uma volta aos momentos tão oportunos que o professor Renan ofereceu a todos nós. Eu cumprimento aqui na pessoa do João a família do professor Renan, agradeço muito a oportunidade de estar ao lado dos meus amigos e espero ter cumprido o prazo dos 15 minutos. Giovanni, por favor. Muito obrigado. Hamid, muito obrigado. Precisa intervenção. Você posicionou exatamente qual era o pensamento do professor Renan e você me fez lembrar da segunda aula do curso de Autonomia Privada e a Constituição Federal, que é sobre princípios. Ele falava dos princípios, mas ele já criticava e falava da necessidade de moderação, falava de um exemplo de trabalho, escreveu um livro com mais de 100 princípios, ele falava que a gente tem que ter uma moderação, e ele enfatizava o princípio da dignidade humana, da boa-fé, da função social. Você foi preciso nas lições. Realmente uma excelente recordação, mas, enfim, esse é o espírito nosso aqui hoje. Passo desde já, então, agradecendo mais uma vez ao Hamid, passo a palavra para o Cláudio para a sua exposição. Bom, muito bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar os colegas, na pessoa do Rodrigo, presidente do Instituto, meu colega de docência na faculdade, ao Diogo, que teve um trabalho aí incansável, mas inestimável, que foi o de nos reunir para esse evento. Gostaria de cumprimentar nominalmente a cada um dos colegas e, no fundo, amigos, mas o tempo não me permite. Queria cumprimentar o João, cumprimentando na sua pessoa, João, a família. Eu queria começar, também não posso deixar de começar mesmo, falando que, para mim, especialmente, é um momento, ao mesmo tempo, de alegria, mas de muita tristeza. É um momento de muita alegria porque pela oportunidade que a gente tem de nos reunir para prestar uma justíssima homenagem ao Dr. Renan. Mas, ao mesmo tempo, claro, é um momento de tristeza porque nos coloca de frente com o fato inevitável, não é, da passagem do tempo. Eu tive tive vários professores, todos nós tivemos vários professores, mas eu costumo dizer que eu tive 2 professores, que são pessoas que me marcaram pessoalmente, marcaram a minha formação, marcaram o meu gosto pelo direito civil. Esses 2 professores se foram. Na minha graduação, o professor Junqueira foi meu professor durante toda a graduação, e depois, no pós-graduação, na PUC, o professor Renan, que agora nos deixou.
E eu conheci o Dr. Renan no começo dos anos 2000, ele me recebeu no doutorado, com ele, pelas mãos dele, eu fiz o doutorado, depois fui seu assistente, e eu também não posso, como os que me antecederam, deixar de remarcar duas qualidades. Na verdade, se eu fosse ficar falando de todas as qualidades que ele reunia em si, o tempo também seria pouco. Mas eu acho que duas, pelo menos para mim, né, sempre foram muito, muito marcantes. Uma delas, e a mais importante, que já foi mencionada pelo Giovanni, é de natureza pessoal mesmo, de caráter, de natureza pessoal, que é a mais importante, né? Que é a mais importante. Eu comecei a dar aula em 1989, no mesmo ano que eu entrei na magistratura, no mesmo ano que eu tomei posse, né? Portanto, serão 32 anos de docência e, enfim, de vida acadêmica em diversas instituições. Portanto, é quase que um testemunho baseado nesse longo tempo de docência. E todos nós temos essa experiência. Quer dizer, no mundo acadêmico, não é nada fácil, mas não é nada fácil achar alguém, para usar a palavra do Giovanni, que é aquela na qual eu penso sempre quando lembro dele, a generosidade de um professor que abre espaço acadêmico para os outros. O que é uma prova de humildade, é uma prova de falta de vaidade. Isso eu posso atestar, são 3 décadas para testar. Isto é muito difícil. Um professor que abre espaço acadêmico para quem começou como aluno dele e que depois vão virando professores, quantos de nós, a todos nós, o quanto ele ajudou. Então, essa é uma primeira característica. E a segunda, de natureza técnica. Eu costumo dizer que há 3 tipos de juristas, não é? Até o Giovanni, outro dia, estava numa banca, não é? E eu disse isso. Aliás, foram acho que 5 ou 6, né, Giovanni, bancas nessa fase da pandemia. Há, em primeiro lugar, o jurista que repete, há o jurista que cita e há o jurista que reflete, há o jurista que pensa. E o professor Renan era um jurista que pensava. O doutor Renan era alguém inquieto. E eu fico a pensar quanta falta ele faz agora, no momento em que o direito civil sofre profundas alterações legislativas, num movimento que é mesmo cíclico, não é? E que teria uma grande contribuição a dar. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de remarcar nesses meus 15 minutos. Em segundo lugar, os créditos do Dr. Renan, que foram já identificados pelo Giovanni. Eu até procurei, eu não sei se dá para ver, mas atrás de mim ali tem umas pastas enormes, não é? São as pastas dos créditos do Dr. Renan. Tem ali autonomia privada, tem ali direitos da personalidade, tem ali, e está aqui o crédito dele, que é o nosso painel sobre contratos, não é? Sobre contratos. Aqui está só o programa e os textos também estão ali atrás. E pela grade da cadeira, revela-se bem quem era o professor, não é? Porque, ao mesmo tempo, era alguém inquieto com as renovações, mas seguro na técnica do que era ontológico essencial. Então, numa mesma grade, ele começava por refletir sobre se o contrato ainda tinha um papel a cumprir do ponto de vista da sua teoria geral. Daí o tema, não é, dessa minha fala, que é o contrato, mito ou realidade, em que ele discutia textos, inclusive do Gilmore, sobre se havia mesmo a morte do contrato, e nos dava depois um banho sobre o que é a renovação de um instituto clássico, ao contrário da sua superação. E conseguia reunir numa grade, depois dessa provocação inicial, era o primeiro tema, teoria geral dos contratos, mito ou realidade, temas clássicos e difíceis, como, por exemplo, a causa do contrato, era o tema 8, com outras matérias que eram de grande renovação, como o tema 9, a integração, a boa-fé e a equidade. Mas eu queria chamar a atenção, evidentemente,
por motivos pessoais, ao tema 11, a eficácia perante terceiros e a função social do contrato, porque foi daí que surgiu e nasceu o meu doutorado, né? O meu doutorado. E vai aqui depois, agora, um segundo testemunho. O que eu defendi no meu doutorado foi, basicamente, digamos, uma organização, a procura de uma organização, a procura, em primeiro lugar, de uma identificação do conteúdo dessa cláusula geral do artigo 421. Né? Afinal, o código, aliás, quando eu comecei, era um projeto, não é? O código veio a lume, veio a calhar, já havia o projeto, o professor Renan já discutia, não é? O projeto já havia sido aprovado, ele foi depois aprovado, houve abacácio, e em meio a tudo isso, então, havia o artigo 421 já como, não é, um foco de discussão dessa positivação do princípio de um dos três chamados, não é, renovados ou novos princípios contratuais. E essa preocupação que o Hamid mencionou, de não haver o que o Menezes Cordeiro chama de um irrealismo metodológico com o manejo desses princípios positivados sob a forma de norma, não é? O doutor Renan tinha essa preocupação e isso se refletiu na busca do meu doutorado por essa organização e identificação de um conteúdo que fosse previamente aferível, controlável e que desse previsibilidade à aplicação desse mesmo artigo. E essa ideia da função social, ela tinha, digamos, menor resistência e, portanto, mais fácil aceitação naquilo que eu chamei de uma eficácia ou um conteúdo ultra partes da função social. Portanto, uma expansão da oponibilidade do contrato diante de terceiro. Mas a reflexão a partir do crédito, e mais que isso, o professor Renan, ele não era só um orientador, ele orientava, o que parece ser a mesma coisa, mas nós todos sabemos que não é. Há orientador que não orienta, não é? O professor Renan orientava, e na sua orientação nós conversamos, e ele sempre tinha uma provocação, que para mim foi muito importante, que é a da entrevisão de um conteúdo entre as próprias partes que a função social também tinha, não é? E foi a partir daí que eu, então, procurei, no doutorado, defender a tese de que havia esses dois conteúdos e uma função social interpartes que, então, eu identifiquei ali, em primeiro lugar, na questão direta, da aplicação direta da dignidade da pessoa humana. Eu lembro que isso foi foco de muita discussão na época, muito debate, e não raro com o argumento de que isso tudo seria desnecessário, porque boa parte dessas situações concretas se cobriria pela ideia da impossibilidade do objeto, não é? E, portanto, da própria nulidade do objeto ilícito do contrato. E a partir, então, dessas reflexões todas com o professor Renan, o que eu dizia e disse na época é que ótimo que isso se resolva, e se for possível resolver, um fenômeno conhecido da ilicitude do objeto, mas que nem sempre isso acontecia. E eu pensava no exemplo até das pegadinhas, que são contratos de cessão de direito de imagem, o que teoricamente imaginado é absolutamente lícito, mas que podem ser imensamente degradantes da pessoa humana e que, portanto, podem ter um controle à luz da direta incidência desse princípio. Procurei também identificar um segundo conteúdo, que era o conteúdo solidarista na relação entre os contratantes. E aí identificava ou exemplificava com os contratos que fossem contratos indevida e injustificadamente discriminatórios, não é? E, portanto, não apenas uma igualdade do ponto de vista da distribuição de ônus e bônus contratual ou contratuais, o que se cobre muito mais de perto pelo princípio do equilíbrio contratual. Tudo isso se deve ao professor Renan Lotufo. E a última coisa que eu queria dizer, eu me perdi um pouco no tempo, Giovanni, mas a última coisa que eu queria dizer retoma um pouco o que disse no início. O que diria hoje o professor Renan, para ficar no ponto da função social, sobre o que ela veio a dizer a Lei da Liberdade Econômica, que é um dentre os vários fatores do ponto de vista positivo que vão transformando o direito civil, não é? Ainda que de maneira cíclica, não é? Tudo vai e volta um pouco, não é?
Às vezes a gente volta, às vezes a gente vai e anda mais um pouco, às vezes volta e às vezes volta um pouco mais para trás. O que diria ele, não é? Eu consigo imaginar aquela cara, às vezes, um pouco enfesada dele, não é? Com algumas alterações, ele ficava um pouco vermelho, não é? Aquela cara grande, João, ele ficava nervoso e ficava vermelho, lendo alguns dispositivos da Lei de Liberdade Econômica, que tem bons dispositivos. Nada é completamente bom ou ruim, não é? Mas, por exemplo, no artigo 421, além de alterar o próprio caput hoje, que era o dispositivo, retirando do texto o em razão de modo que onde se lia a liberdade contratual será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, esse em razão já era foco de muita confusão, embora devesse receber uma interpretação conforme, que foi o que também eu pretendi fazer no meu doutorado. Em razão é pela exata assunção de que não há limites de autonomia. Olha a outra cadeira do professor Renan. Né? Não há limites de autonomia privada infensos ao influxo valorativo do ordenamento, mas caiu em razão, mas aí vem um parágrafo, não é? Dizendo que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. E eu vejo o professor Renan, não é, se mexendo na cadeira, com aquele jeito que ele ficava um pouco assim debruçado em cima da mesa, vermelho, como um pimentão, a dizer, bom, mas toda revisão é excepcional. Por quê? Porque a revisão tem que estar prevista segundo hipóteses de incidência sem as quais não se interfere na autonomia privada e no princípio da força obrigatória. Ele já dizia que havia aqui, provavelmente diria, né, que haveria aqui uma tautologia. Mas mais interessante é dizer que há o princípio da intervenção mínima, o que demanda uma certa reflexão sobre o que ele signifique. Acho até que ele pode ter, sim, digamos, uma aplicação, uma compreensão. Eu até costumo exemplificar com aquela ideia sobre como rever o contrato no Código Civil, se o 478 realmente só permite a resolução, ou se, por também interpretação sistemática com o 317 e com o princípio da conservação, se não autorizaria também, não é, uma revisão e, portanto, uma interferência heterodoxa mais ampla do juiz. E talvez aqui, num contrato paritário, se pudesse dizer, não, intervenção mínima, não podemos fazer essa interpretação ampliativa para maior intervenção. É possível construir, e ele estaria aqui a nos ajudar a construir, mas faltou aqui, de novo, a necessidade de uma interpretação sistemática, diferenciar o tipo de contrato para dizer que a intervenção é mínima, porque, evidentemente, tem que ser um contrato o quê? Paritário, como em outros dispositivos, inclusive do 421A, se diz, quando se volta ao tema da excepcionalidade da revisão, se faz a diferença entre contratos civis e empresariais que são presumidamente paritários e outros que não são paritários, embora possam ser, o Rodrigo está aqui e não me deixa mentir, também empresariais, como contratos de franquia, distribuição e assim por diante. Vejam, portanto, a falta, não é? A falta que nos faz nesse momento tão singular, não é? Do direito civil, para não dizer mais, o professor Renan Lotufo. Eu encerro por aqui, professor Giovanni, pedindo desculpa se eu me perdi um pouco no tempo. Eu comecei a marcar e esqueci, força da idade, qual é o tempo, não é, do início da minha fala, mas eu quero terminar agradecendo a todos a possibilidade de podermos aqui juntos agradecer ao professor Renan Lotufo. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Foi dentro do tempo, 1 ou 2 minutos de diferença. Enfim, não é diferença. Agradeço muitíssimo. 2 registros antes de passar a palavra para a Suzete. Primeiro, saudar o João, que não tinha visto quando eu falei que ele estava presente, o João Lotufo, né? E segundo, eu vi os participantes que estão conectados e vários ex-alunos de São Paulo, de fora de São Paulo. Eu vou deixar de nominá-los, mas, enfim, sintam-se todos aqui presentes. É muito gostoso ver isso. Seria muito mais legal se estivéssemos todos reunidos, assim, aquele bate-papo depois das apresentações, mas realmente é muito prazeroso ver o número de participantes, o que comprova exatamente aquilo que nós três, os 4 que já falaram hoje,
era o traço do professor Renan, que era, né, o magnetismo de atrair as pessoas. Mas, enfim, então, com isso eu agradeço meus caros colegas do primeiro painel e passo a palavra para minha estimada amiga Suzete Gomes, que coordenará na atribuição de moderadora o segundo painel. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter essa voz nesse evento tão maravilhoso que estamos homenageando o nosso querido, nosso amado por todos nós, professor Renan, para esse segundo painel que será tratado sobre a responsabilidade civil e a família. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer também a presença do João Lotufo, representando os familiares. Queria externar o amor de todos nós pelo seu pai e dizer que estou aqui com a voz embargada, realmente, com a voz emprestada de tantos colegas que estão nos ouvindo e que talvez gostariam também de poder falar, e certamente terão outros eventos e também poderão falar. O professor Renan era um professor que nos ensinava o sentido à vida. Eu que ia de Campinas e tinha tantos outros colegas que iam de Minas, Salvador, chegavam para a aula dele e a gente ia feliz, né? Eu acordava para as aulas de contrato, que o Ragner era o assistente, eu ia para as aulas quando o Giovanni era o assistente, ia feliz, acordava muito cedo, íamos todos, chegávamos lá com a certeza que ele ia ouvir cada palavra que a gente daria sobre aqueles textos que a gente achava tão difíceis. O professor nos ensinava a entender, a refletir, como já disse os outros colegas. Então, ele nos deu o sentido de estudar, ele nos deu o sentido de poder olhar além daquilo que a gente achava que a gente era capaz de enxergar. Quantas vezes já, nesses últimos anos, visitando o professor, eu falava, professor, eu vou dar uma aula, eu vou dar uma palestra, estou indo para um congresso, ele falava, do que você vai falar? Você pensou nisso? Você leu tal texto? Ele sempre me instigava a ler alguma coisa a mais. E ele fez isso com todos nós. Ele sempre nos ensinou que nós podemos mais, nós podemos ir muito além daquilo que nós acreditamos que nós podemos. Eu lembro que na véspera da minha dissertação de mestrado e também na véspera da minha defesa do doutorado, eu conversando com ele, ele sempre me instigou, não, responda com firmeza, tenha certeza que dentro de você, você vai encontrar as respostas. Eu estou dizendo isso porque essa generosidade que já foi tão falada aqui, ela era uma marca registrada do professor Renan. E nesse painel que nós vamos tratar de responsabilidade civil e de família, eu acho que vai ser tão forte os ensinamentos dele, porque o professor Renan tinha buscando nos meus cadernos, duas frases me tocaram muito. O direito civil nasce na sociedade. Ele está lá, ele nasce da sociedade. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente vai falar deste direito civil que está nas nossas veias, né? que nos pega no dia a dia. E quando ele falava de família, eu tenho uma frase escrita no caderno, família é amor. Ele começava com essas palavras. E esse amor, e família para ele era família estendida. Era a família, os alunos também, o amor enorme que ele tinha pela doutora Maria Alice, pelos filhos, pelos netos e pelos alunos, que ele também considerava sua família. Esse painel será apresentado pelo Alexandre de Melo Guerra, que eu me lembro, Alexandre, acho que foi no final do Congresso do Guarujá, naquela homenagem que teve ao professor Renan, eu estava aguardando para cumprimentá-lo e eu me lembro do abraço que ele te deu. Eu estava podendo vê-lo, os olhos dele vermelhos, te abraçando e falando de você. E falou para mim, Suzete, ele é um juiz de Sorocaba, está lá do lado de Campinas. O orgulho que ele tinha dos seus, e o orgulho que nós temos dele. E o segundo painel, que vai ser sobre família, que vai ser apresentado pela doutora Débora, afetividade como conceito jurídico. A Débora, que eu não tive o prazer de compartilhar nenhuma turma, mas que sempre o professor Renan falava assim para mim, Suzete, você já conheceu a Débora? Você é amiga da Débora? Você precisa ser amiga da Débora. Porque ele queria que todos nós nos congregássemos. Esses valores humanistas, esses valores do professor Renan, eles
realmente vão frutificar cada vez mais, porque nós temos aqui uma grande missão de fazer com que todos esses ensinamentos se multipliquem. Também, como disse o Cláudio, eu também tenho muita tristeza, né? Porque a vida do professor Renan nessa terra conosco teve um fim. Mas eu também tenho a alegria de ter tido com ele, aprendido muito o sentido à vida. E com isso eu já passo a palavra para você, Alexandre, que ele tanto gostava, que ele tanto estimava, e que com a energia daquele abraço que ele te deu, que eu me lembro tão bem agora, espero que você possa nos compartilhar conosco esses ensinamentos maravilhosos que ele deixou para todos nós. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, professor Suzete. Bom dia a todos os amigos. Quero cumprimentá-los na pessoa do professor Rodrigo Mendes, pelo esse gentilíssimo convite, por essa homenagem mais do que justa a um jurista que é uma referência absoluta para todos nós. Como é difícil encontrar as palavras exatas para tentar definir o que ele representa, e representa coisas diferentes para cada um de nós, né? Representa muito o professor Hamid, representa o professor Cláudio, representa o professor Diogo, o professor Giovanni, nem se diga. A mim, eu começo nesses 2 minutos iniciais a dizer o que ele representa. Eu conheci o professor Renan muito jovem. Eu tinha 17 anos de idade, acabaram de ser aprovado no vestibular da Faculdade de Direito da PUC, e iniciei no curso matutino, não me adaptei, fui para o período noturno, e no período noturno eu conheci o professor Renan, que vi que era um verdadeiro gigante. Era um verdadeiro gigante porque dizia coisas com tanta clareza e tão plenas de significado que logo nos primeiros anos, nos primeiros contatos, eu já confesso que me apaixonei. Ele dizia, por exemplo, algo que é muito significativo na minha vida e na vida de todos nós. Ele estava no Tribunal de Justiça ainda, era desembargador do Tribunal de Justiça, com competência para as câmaras de direito privado. Isso no início da década de 90. Nós tínhamos uma nova Constituição brasileira, a Constituição de 1988, e ele dizia com todas as letras: nós precisamos de hoje em diante, daqui em diante, aplicar o Código Civil lido a partir das regras desta nova Constituição. Alguns juristas, grandes juristas, diziam: não, Renan, nós vamos aguardar. Nós vamos continuar aplicando o Código Civil da forma que ele era aplicado. No momento em que houver uma alteração da legislação infraconstitucional, aí sim. O Renan falava: não, isso não pode acontecer. Isso não aconteceu na Itália, isso não aconteceu em outros sistemas. Citando a professora Ana Pata, citando a tutela constitucional da autonomia privada, ele dizia: é preciso que daqui em diante, desde já, nós tenhamos a preocupação de ler a família a partir da forma que o artigo 226 da Constituição quer. É preciso que nós devamos entender as relações de direito privado a partir da forma que o artigo 1º da Constituição quer. E ele quer materializar, corporificar, dar sustentação jurídica para uma axiologia toda nova, para uma principiologia toda nova, que é uma principiologia de valorização do ser humano, de valorização da autonomia privada. Isso foi dito a mim, eu era tão jovem e de uma forma tão contundente que não há, professora Suzete, como não determinar todas as nossas reflexões ao longo da nossa vida. Foram tantas lições que ontem passei esses últimos dias tentando rabiscar alguma coisa e trazer aquilo que há de mais importante, mas há tanto de mais importante que eu precisei selecionar. Ele dizia a todos nós qual é a importância de um professor ser rampa de lançamento. Qual é a importância de o professor não se colocar como uma meta intransponível, como um ponto a ser chegado. Ele dizia com todas as letras que o professor ele deve ser um paradigma, mas não no sentido de uma meta final, no sentido de um ponto de partida para próprios voos dos seus alunos. Dizia isso e dizia algo muito importante a mim, com palavras contundentes, e a todos nós. Para que serve o direito? Qual é a função do direito? Por que nós, um grupo imenso de pessoas, dedica a vida ao estudo desse fenômeno ou dessa área do conhecimento? Ele dizia: o direito existe para surtir efeitos na vida. O direito existe para que a nossa vida seja o mais pacífica possível, para que nós possamos acomodar os nossos interesses de uma forma não violenta. E dizia algo que parece bastante óbvio, mas quanto mais o tempo passa, mais nós vemos que isso é central na nossa vida. O direito existe para surtir efeitos na vida em sociedade. Ele existe para que seja respeitado.
para que os comportamentos sejam realizados cumprindo aquilo que o direito estabelece, e não o inverso, e não o contrário. Isso é algo absolutamente importante nos dias de hoje. Essa importância, essa preocupação que ele tinha no direito como algo pronto para penetrar na sociedade, essas eram as palavras dele, fecundar a sociedade e fazer com que os comportamentos sociais sejam de acordo com aquilo que o direito quer. E para ele era muito claro que o direito não é a vontade do legislador. O direito é algo muito mais forte, algo muito mais alto, algo muito mais antigo e muito mais importante. A respeito dos princípios, por exemplo, talvez a melhor definição que eu tenho ouvido de princípios até hoje seja uma definição dele. E ele começava por dizer: Alexandre, princípio é coisa séria. E com a seriedade dessa palavra e dessa frase curta, já significava muita coisa. Ele dizia que os princípios não podem ser vistos como os 365 princípios do direito privado. Isso não existe, ele dizia. Os princípios, nas palavras dele, são as normas matrizes e motrizes do ordenamento jurídico. A mim não há uma definição melhor de princípio do que essa. É norma matriz porque ela faz, a partir da sua existência, que todo ordenamento espraie. E motriz porque ela permite a movimentação dos diversos elementos que compõem aquele ordenamento jurídico. A mim isso é perfeito. A ele era muitíssimo claro. Sempre referindo a Agostinho Alvim com o mesmo carinho que nós referimos hoje a ele, sempre referindo a Norberto Bobbio com a mesma admiração que hoje nós o admiramos. Algumas pequenas palavras sobre responsabilidade civil que eu gostaria de dividir com os colegas no tempo que me cabe. Eu tive o prazer de acompanhá-lo em responsabilidade civil, no crédito de responsabilidade civil, como aluno no mestrado, como aluno no doutorado e como professor assistente no doutorado depois. Portanto, foi um crédito que eu fiz muitas vezes. E cada vez que refiz esse crédito, vi uma nova responsabilidade civil e vi um novo professor Renan falando com a mesma paixão daquela ideia de que é preciso, e ele começava o crédito dizendo isso, é preciso que a responsabilidade civil entenda que o foco é a vítima. É preciso que o direito passe a olhar a vítima, e aí ele já referia a Luís Dias Picasso na Espanha, dizendo, lá se fala melhor do que nós, Alexandre, porque lá não se fala responsabilidade civil, que é um tema difícil de ser compreendido. Lá se fala da maneira que nós deveríamos falar. Lá se fala derecho de daños, o direito dos danos. E isso era absolutamente cheio de significado a ele. Falava que no início, um tema que nos coube hoje, da evolução da culpa ao risco e a socialização, falava que no início a máxima era essa: passada uma responsabilidade pela culpa, e aí a máxima era nenhuma responsabilidade sem culpa. Isso durante muitos anos talvez tenha sido suficiente, mas no início do século XX já não era. E aí ele trazia a nós, alunos deles, um trabalho monumental do professor Alvino Lima, da culpa ao risco, um trabalho da década de 1960, que todos nós, e ficávamos felizes, a professora Débora é minha testemunha, ficávamos felizes porque era um dos poucos trabalhos em português, não é isso, professora Débora? E aí nós falávamos, ufa, talvez seja, a nossa compreensão seja mais rápida. Falar sobre responsabilidade civil, eu gostaria de, nesse ponto, pensar três visões do professor, 3 lições do professor muito importantes no tema da responsabilidade civil. Primeiro, quando ele falava, e nós vamos aqui desenvolver um pouquinho as 3, de uma coexistência de 3 sistemas de responsabilidade civil. O professor Renan, isso era muito claro e muito importante a ele, nós temos 3 sistemas de responsabilidade, sistemas diferentes, que têm objetivos diferentes, que têm requisitos diferentes e que têm finalidades e funções, como ele gostava de dizer, quando aludia a Norberto Bobbio da estrutura função, 3 funções muito diferentes. A segunda observação e a segunda pergunta, provocação, que ele gostava de fazer era qual o contrato que citou o professor Cláudio Godoy, como no contrato em Gilmore, a culpa também morreu. Será que a culpa morreu? E ele perguntava isso para os seus alunos, a culpa morreu? Há uma tendência grande nos dias de hoje de dizer que sim, a culpa morreu, e ele tinha uma visão muito
dura e muito clara sobre isso. E a terceira, no plano da responsabilidade civil, aquilo que ele, ou a interpretação que ele dava ao fenômeno da indenização social, Essas três vertentes, durante 2 minutinhos eu gostaria de falar sobre cada uma delas. Então, a primeira, essa coexistência de 3 sistemas de responsabilidade civil. O professor Renan, isso era uma lição muito importante a ele. Existe um sistema de responsabilidade civil tradicional, que todos nós conhecemos, que talvez a nossa geração esteja condenada a ele, que é um sistema de entendimento da responsabilidade civil a partir da ideia da culpa. A ideia da culpa, ela faz parte da nossa formação jurídica, talvez os nossos alunos mais jovens, com seus 17, 18 anos, consigam entender melhor que há um sistema de responsabilidade baseado no risco e um sistema baseado na culpa. Talvez a nós seja muito difícil ainda entender, mas nós nos esforçamos. O professor Renan dizia, existe esse sistema de responsabilidade tradicional, João, um sistema de responsabilidade aquiliano, voltado ao preenchimento da culpa, entendida a culpa como um desvio de um padrão ideal. Aqui a responsabilidade, ele dizia, mais se baseia em um nexo de causalidade. Quem é o culpado, quem causou o dano, deve indenizar. E aí ele lembrava da etimologia indene, sem dano. Fazer com que a vida volte e as coisas voltem, na medida do possível, ser o que elas eram antes da ocorrência do dano. O segundo sistema da responsabilidade, aí sim uma evolução, é um modelo baseado na responsabilidade que ele referia como responsabilidade sem culpa. Responsabilidade sem culpa que surge no Brasil no início do século XX, quando ele dava o exemplo das estradas de ferro e da legislação que tratava das estradas de ferro, e ele dizia as pessoas que estavam ali próximas da estrada de ferro, quando a locomotiva passava, eram feridas por pedras que se projetavam, por cascalhos, ele dizia, e com muita propriedade, era uma atividade lícita, mas que causava danos. E o direito, portanto, também dizia ele isso, o direito não exige o ilícito para que haja responsabilidade civil, ele exige que haja um dano injusto. Isso é muito claro para todos nós, mas é um sistema de responsabilidade objetiva. Onde ela está? Hoje, em muitos lugares. Hoje está, como o professor Cláudio Godoy desenvolveu na sua livre-docência, no parágrafo único do artigo 927, ela está nas relações de consumo, ela está na responsabilidade do Estado, do artigo 37, parágrafo 6º, ela está em diversos lugares. Mas é um sistema de responsabilidades, os dois, que primam e que respeitam o princípio da reparação integral. Ele dizia isso e da importância da regra do caput do artigo 944, atender-se ao princípio da reparação integral. Ele dizia, todos os autores assumem a existência desses dois sistemas, mas eu, essas são as palavras dele, o professor Renan dizia eu, entendo que existe um terceiro sistema de responsabilidade civil. É um sistema de responsabilidade civil célere, que não atende o princípio da reparação integral, mas é importantíssimo e nada tem de inconstitucional nele, dizia o professor Renan. É um sistema, é um modelo de responsabilidade civil tarifada. A responsabilidade civil tarifada, nela, não se preocupa com culpa, não se preocupa ao intérprete com a culpa, com o risco, especialmente com a ocorrência do dano e com a conduta do agente. Ele estabelece nexos de imputação, geralmente por vontade da lei. E o que ele falava? Ele falava indenização por extravio de bagagem, indenização por seguro obrigatório por danos causados por veículos automotores. Esse é um terceiro modelo que convive com os dois primeiros, são as palavras dele, mas tem um porém. Qual é o porém? Ele geralmente não atende ao princípio da reparação integral. Extravio de bagagem são 1.000 direitos especiais de saque, né, estabelecidos pela Convenção de Varsóvia, isso dá por volta de R$3.000. Veículos automotores, no caso de morte, R$13.500. Ele dizia, com todas as letras, não há nada de inconstitucional nesse sistema. Inconstitucional seria dizer que esse sistema atende ao princípio da reparação integral. Esse sistema não atende. E por que eu estou sublinhando isso? Eu convivi, me lembro do professor Renan, quando houve o acidente envolvendo uma aeronave da Gol em São Paulo, um acidente que todos nós nos recordamos, a aeronave da TAM, salvo engano, perdão, da TAM, a aeronave caiu em São Paulo, uma avenida grande aqui na capital do estado de São Paulo. E muitas famílias foram indenizadas, foi estabelecido um determinado valor, e esses valores foram recebidos pelas famílias no início. Mais tarde, refletindo melhor, as famílias procuraram o professor Renan, falando, olha, eu recebi este valor, eu assinei este documento,
e nesse documento está escrito que dou ampla, geral e rasa quitação, nada mais poderei receber, seja que tempo e título for. E o professor Renan, ele desenvolve um parecer exatamente nesse sentido, dizendo, não. Nesse terceiro modelo de responsabilidade civil, não se atende o princípio da reparação integral. Portanto, a parte, o lesado ou os sucessores do lesado têm legitimidade para pretender a indenização que atenda ao princípio da reparação integral. Isso é absolutamente eloquente. E aí se perguntava, e essa quitação? A quitação, ela reflete aquilo que se recebeu, mas ela não se reflete aquilo que há a receber. E ele desenvolveu isso de uma forma muito especial e me parece que precisa aqui ser lembrado. Segunda observação, muito rapidamente, será que a culpa morreu? Era uma pergunta que ele fazia e já a resposta dele é não. A culpa, dizia ele, essas são as palavras dele, tal qual a fênix, renasce, morre e renasce das cinzas o tempo todo, com outro perfil, com uma outra finalidade, mas a culpa está lá, ela está sempre no nosso sistema. E eu dizia, professor, por que a culpa não morreu? Se hoje nós temos o CDC, que sempre está ali dizendo de uma responsabilidade sem culpa, e ele dizia, Alexandre, você está sendo muito apressado. Você já leu o parágrafo 3º do artigo 14 do CDC? Me fale quais são as hipóteses excludentes. Aí eu dizia excludentes, ele falava excludentes, não. O professor Hagner disse que são hipóteses de não incidência do dever de indenizar. Eu digo, muito bem. E fala então quais são. E eu dizia, pois é, professor, o parágrafo 3º diz culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro. Ele diz, veja que curioso, você me diz que a responsabilidade morre, mas a primeira forma de eu elidir a responsabilidade, ele dizia, eu sei que tem alguns autores que falam que aqui não é culpa, que aqui é fato, mas ele lembrava, toda interpretação precisa partir da lei. A lei não diz fato, a lei não diz conduta, a lei diz culpa mesmo. Então, será que essa culpa desaparece do sistema? Ele dizia, não. A culpa está viva, a culpa não pode ser banalizada, justamente porque, e aqui eu encerro essa segunda reflexão, justamente porque ele dizia que a culpa tem um papel muito importante nos nossos comportamentos. Existe uma regra preventiva, uma regra moral que impõe com que as pessoas não causem o dano. A ele, muito melhor do que reparar o dano, é não permitir que o dano ocorra. Num sistema de ampla socialização, num sistema de ampla securitização, ele dizia, em que haja morte da culpa, desse desvio de um comportamento ideal, ele dizia, eu posso criar aquilo que há de pior, que é uma ética, um modelo de irresponsabilidade civil. Se a culpa deixar de ser relevante, o agir de acordo com um padrão, ou um agir que desvie de um padrão, se isso não importar mais, basta que eu securitize. E isso é péssimo para o sistema. Citava aqui a professora Tereza Ancona Lopes, dizendo a culpa tem uma função preventiva, a responsabilidade civil tem uma função preventiva. E é a última observação que eu trago aqui nessa manhã, em 2 minutinhos, era a interpretação que ele trazia à indenização social. Era uma interpretação partindo de lições do professor e amigo Antônio Junqueira de Azevedo, eram amigos os dois, ele tinha ampla admiração pelo professor Antônio Junqueira de Azevedo, mas ele dizia, Alexandre, eu encontro um fundamento para que o dano moral punitivo seja revertido em favor de outros que não a própria vítima. E eu dizia, onde encontra isso, professor? Ele dizia, eu faço uma interpretação do sistema. Toda vez que ocorre um ilícito, não é só a vítima que sai prejudicada. Toda a sociedade sai prejudicada pelo ilícito, nas palavras dele, porque o ilícito gera um grau de rebaixamento das relações em sociedade. Se a sociedade se fere com o ilícito, é preciso que toda a sociedade seja beneficiada com as consequências da indenização. O professor Diogo Leonardo Machado de Mello desenvolveu esse tema nos nossos comentários ao Código Civil. Professora Renata Maluf, que eu acabei de ver aqui conosco, desenvolveu esse tema também. Professor Eduardo Ulian, tantos e tantos autores acreditaram na regra do parágrafo único do artigo 8.3 do Código Civil, que ele dizia, no pagamento indevido, não terá direito à repetição aquele que deu algo para obter um fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Parágrafo. O que importava era isso. Nesse caso, o que se deu reverterá em favor de um estabelecimento local de beneficência a critério do juiz. Ele falava, olha aqui a brecha, olha aqui o sistema querendo fazer com que essa indenização se reverta em proveito da sociedade.
Conversava eu com ele, ele dizia, puxa, que bom, seria muito bom se a jurisprudência começasse a decidir dessa maneira, até que um dia, no ano 2012, estava eu com ele e falei, professor, olha o que eu achei, um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, da 4ª Câmara de Direito Privado, relator do desembargador Carlos Teixeira Leite Filho, apelação número 002715841 de 2010. Era uma situação de dano moral punitivo, em que se reverteu, o sujeito era cardiopata, foi negado tratamento médico a ele, e ele faleceu ali à sala de espera. A operadora de plano de saúde foi condenada a pagar 50 ou 100 mil reais em favor da vítima, da esposa, né, da esposa, o sujeito faleceu, da sucessora, e foi condenada a pagar o valor de R$1 milhão a título de dano moral punitivo em favor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu vi naquele momento uma absoluta alegria. Está vendo? Está vendo como talvez as coisas possam caminhar por um outro lado? Esse espírito foi muito, muito claro e muito importante a cada um de nós. Eu encerro essa manhã e nessa intervenção com essas palavras, com essas observações. Muitíssimo obrigado à reflexão e ao convite feito na manhã de hoje. As minhas homenagens a todos, especialmente ao João Lotufo, que é um prazer vê-lo aqui conosco, João. Tenho certeza que o sentimento que une, nutre todos nós é um sentimento fraterno, fraterno mesmo, da fraternidade mais sincera que existe, que não é uma fraternidade biológica, mas é uma fraternidade de almas. Então, devolvo a palavra à nossa presidente. Muitíssimo obrigado pela atenção. Alexandre, eu agradeço muitíssimo as suas palavras, como você conseguiu demonstrar na sua exposição o como o professor Renan nos instigava, né? E como ele aceitava o diálogo, né? Essa questão da generosidade dele. Ele era um diálogo permanente com ele, a gente falava, ele respondia, ele devolvia. Isso, assim, foi tão gratificante para todos nós. Obrigada realmente pela sua exposição, foi incrível e nos fez recordar, realmente recordei muitas aulas dele, acho que todos nós aqui tivemos esse sentimento e realmente foi maravilhoso. Eu passo a palavra agora para estimada e muito querida pelo professor Renan, como eu disse aqui no começo, ele sempre falava da professora Débora Brandão para mim com muito carinho, como alguém que deveria, como eu disse, que nós deveríamos realmente ter amizade, e deixo para ela agora poder desenvolver um tema tão caro para o professor Renan, que é a afetividade, a família, a afetividade como conceito jurídico. Passo a palavra para você, querida Débora. Bom dia a todos, uma alegria enorme poder estar nesse momento aqui com os meus colegas, meus amigos, numa homenagem mais do que justa ao professor Renan Lotufo, e quero cumprimentar todos na pessoa do Dr. Rodrigo Mendes, nosso presidente do Instituto de Direito Privado, e cumprimentar também a família do professor Renan, na pessoa do João. É uma alegria enorme poder estar entre amigos nessa manhã. Vejo rostos aqui que me trazem muitas lembranças gostosas e o momento é de alegria e também de bastante saudade. A mim foi destinado falar um pouquinho sobre o afeto e já me lembrei, por conta da professora Suzete aí, do evento do Guarujá, e aquele evento do Guarujá, aquele congresso do Guarujá foi uma explosão de afeto. Eu tenho gravado aquela última homenagem ao professor Renan, eu fiz questão de gravar aquilo lá e depois posso até compartilhar com os colegas, porque foi um dos momentos mais marcantes que nós, enquanto alunos do professor, tivemos ao lado dele. E sobre afeto, nós sabemos que faz falta escritos do professor Renan, né? A professora Maria Alice desenvolveu aquele manual pela RT sobre direito de família, mas o professor Renan pouco escreveu, mas falava bastante conosco sobre direito de família. E o afeto foi desenvolvido pelo professor João Batista Vilela, aqui nos anos 70, no Brasil, para cuidar um pouquinho do fenômeno da desbiologização da paternidade e também tratar, por consequência, né, sobre o vínculo afetivo, né? Surge depois a Constituição Federal, assume
por conta da doutrina, um protagonismo enorme, o afeto, né, migrando da legitimação para chegar até o princípio da afetividade, e, por fim, surge o professor Sérgio Rezende de Barros, fazendo toda uma digressão para falar da tutela constitucional do afeto. E daí, super rapidamente, ele fala de uma primeira geração de direitos individuais, a segunda de direitos sociais, a terceira geração de direitos de solidariedade, e o professor Sérgio de Barros Rezende coloca, então, o afeto como um direito de primeira geração. E é importante nós falarmos disso para poder contextualizar a preocupação do professor Renan Lotufo, porque ele dizia que a responsabilidade entre os sujeitos, né? E daí houve muita crítica nesse primeiro momento, porque havia uma preocupação com a monetarização dos sentimentos, com a monetarização das questões existenciais. E Nelson Rosenwald, em seguida, que também é um discípulo do professor Renan, falava o seguinte, logo naquele primeiro momento: ora, se afeto fosse princípio, ele seria exigível na medida em que princípio jurídico tem força normativa. Então, há aqui algum problema, né, que precisa ser enfrentado pelo direito. E a partir de toda essa fala bastante crítica do professor Renan e influenciando também os seus discípulos, chegou-se à conclusão de que haveria necessidade de fazer uma distinção, no sentido de que amor é estranho ao direito e às suas atuais categorias jurídicas, afeto é sentimento, é anímico também não pode ser apreendido pelo direito. Portanto, o que poderia ser aferido pelo direito seria a atividade exteriorizadora do afeto, que é a afetividade. Então, a partir daí, poderia se vislumbrar, se verificar se aquela relação era pautada por afeto ou não, ou seja, observando-se mais uma vez a tal da concretitude, que ele vinha falando sempre conosco por conta dos princípios realianos, né? E assim se estabelece o princípio da afetividade. Porém, o que é importante nós citarmos aqui é essa reflexão que hoje nós propomos, é o lugar da consanguinidade. Porque o afeto assumiu um protagonismo tão grande que nós ficamos refletindo um pouquinho a respeito da consanguinidade, e aqui nós temos o pensamento do professor Renan Lotufo. Porque para ele o afeto é apenas um dos elementos que vão compor todo o quadro familiar, e não simplesmente o protagonista, como muitos doutrinadores tendem a afirmar. E nesse momento, parece que a consanguinidade foi colocada totalmente de lado, e não é verdade, só parece, mas não é, né? O professor Renan sempre foi um defensor do equilíbrio nas relações familiares e em todas as relações jurídicas, e esse despertar para o afeto, para a afetividade, não pode simplesmente afastar a importância das relações jurídicas dentro das relações humanas, mas a importância das relações consanguíneas também. Então, não pode haver uma ruptura a partir dali. E eu me lembro muito bem do professor Renan falando assim para mim: estão querendo criar realidades além da própria realidade, Débora. E aí é que vem a minha fala no sentido de nós avançarmos em relação ao afeto, mas buscarmos um equilíbrio em relação à biologização. E essa afetividade, ela se revela a partir da dignidade da pessoa humana e do solidarismo. Nessa perspectiva, as relações familiares, elas passaram de uma perspectiva completamente econômica para uma perspectiva existencial bastante importante, onde solidarismo, afeto, ética, respeito mútuo, perdão e cuidado devem estar todos presentes. Nessa preocupação que o professor Renan tinha com a mercantilização das relações humanas, é importante nós lembrarmos que para ele bastava o comando legal para disciplinar essas relações. Então, não era necessário que houvesse questões relacionadas simplesmente para serem levadas ao Poder Judiciário. O direito bastava por si. E essa era uma das coisas que ele sempre reforçava conosco.
não temos de pensar normas para que elas sejam aplicadas em juízo. Nós precisamos pensar normas, inclusive para o direito de família, para que essas normas pautem as relações humanas e assim haja a suficiência do direito para a harmonização social. Bem, com o professor Renan, eu aprendi tanto e sempre eu me sinto muito devedora. Nas aulas dele, ele sempre nos dizia que nós não podíamos e nem devíamos ser novidadeiros. Não sei quantos vocês se recordam disso. E a partir dessa lição, eu sempre paro e olho os novos institutos e fico refletindo, isso é novidadeiro ou isso tem fundamento jurídico, alicerce necessário para que se possa ser estabelecido, né? Daí o professor Renan entendia que as relações conjugais e o sistema que o direito civil e o direito de família brasileiro nos trazia, ele era suficiente para isso. Portanto, ele ficava bastante perplexo quando se falava que não existia mais a culpa, que a culpa havia morrido nas relações de direito de família. E as pessoas falam isso como se não houvesse amanhã. E esse era um dos pontos que o professor Renan Lotufo sempre parava e pedia a nossa reflexão. Outro aspecto importante era a preocupação dele com a mensagem que o direito passaria para a nossa sociedade, no sentido de que a monetarização das relações familiares poderia passar essa mensagem equivocada de que quem teria poderio econômico estaria autorizado a agir em desconformidade com a lei, porque teria como pagar a suficiente indenização pelo seu ato ilícito. Por exemplo, num caso de abandono afetivo, o que, de fato, nunca foi a intenção do nosso direito de família, né? Então, não se poderia jamais negligenciar o cuidado, o afeto, o amor, porque o direito não se presta a isso. Mas com o professor Renan, eu aprendi também a ler em espanhol, francês, italiano, o que nos gerava uma grande sensação de desespero a cada semana, até nós pegarmos o ritmo de como nós faríamos isso, até porque naquela época não havia Google Translator, Google Tradutor, nada disso. Mas nós aprendemos também a admirar o pensamento de Pietro Perlingieri, de Ana Prata, de Emílio Betti, de Bobbio, a sua função social, de Enzo Rocco e, finalmente, o velho Alvim, que, por conta do professor Renan, fica sempre aqui conosco. E é aqui que eu queria compartilhar com os colegas uma das coisas mais lindas que eu já ouvi de um professor. Giovanni estava nesse momento, ele é testemunho ocular, não sei se ele vai se lembrar, mas na minha banca de doutoramento, o professor Renan fez um elogio ao meu texto e dizia que a forma de eu escrever o remetia ao professor Agostinho Alvim. Evidentemente, eu não sou merecedora de uma comparação como essas. Isso faz parte dessa generosidade que todos nós falamos aqui do professor Renan Alvim. Mas certamente sou eterna devedora do carinho, do afeto, do respeito, dos ensinamentos dele para comigo. E cumprindo a minha função social de professora, vou levar o pensamento dele aos meus alunos. Pensamento de equilíbrio em relação ao afeto, aos princípios que permeiam o direito de família, de que a culpa tem o seu lugar e a biologização tem o seu lugar também. E me recordo de quando eu levei a metodista, nesse momento mágico que todos nós remetemos a ele, de magnetizar a plateia e seus alunos, ele foi ovacionado por vários minutos pelo auditório em pé, ao falar sobre direito civil constitucional. Ele recebeu uma moça na sua sala de aula de 25 anos, me fez mestre, me fez doutor, assim como todos nós aqui presentes, e nos franqueou um lugar à sua mesa, em sua biblioteca, em sua vida, e nos tornamos amigos por causa dele. E como nós somos privilegiados, porque além de amigos, nós temos essa mesma paternidade acadêmica e nos tornamos irmãos acadêmicos também.
e hoje nós aqui estamos para celebrar a vida dele. E como ele sempre dizia para mim, família é templo do amor, do carinho, do afeto, do respeito, e de fato, ela só existe se sobre ela existir o princípio da eticidade e o valor fonte da dignidade humana reinar, porque caso contrário, Débora, ali haverá degradação. Então é com essas palavras que eu me despeço de todos, agradecida por esse momento e muito sensibilizada, porque ele é um elo, ele é mais do que referência, ele é um dos grandes nomes do direito civil brasileiro. Muito obrigada. Cara Débora, agradeço muito as suas palavras. Tenho que revelar aqui para todos vocês que meu coração está disparado com essas últimas palavras suas, porque realmente tocam a todos nós. Essas palavras sobre o professor realmente nos deixam com o coração acalentado nesse momento que todos nós nos entristecemos com a sua passagem. Eu quero mais uma vez agradecer o IDIP, na pessoa do Rodrigo, na pessoa do Diogo, por essa iniciativa. E quero fechar e passar já a palavra para o Diogo, mas antes gostaria de colocar que, como eu disse, o professor Renan sempre trouxe muito sentido à vida. E ele sempre gostou muito das celebrações, né? Não tinha um final de semestre, depois da prova difícil dele, que ele não nos levava para uma comemoração, que ele não nos levava para brindar, para abrir um vinho, né? E como ele gostava, né? Giovanni, Ragnar, Diogo, a gente teve alguns momentos com ele, quando nós almoçávamos com ele, quando a gente poderia compartilhar, parecia que ele não queria que terminasse nunca aquele momento. Então, esse prazer pela vida, pela celebração da vida, ele gostava de ser fotografado, né? A gente tirava as fotos com ele, eu tenho aqui uma foto muito querida do último encontro com ele e Diogo, e que eu tenho aqui na mesa para que realmente possa ainda levar mais esse momento. E ele sempre citava esse amor muito grande ao direito e a necessidade de amar. E ele gostava muito de poemas, né? Todos nós falamos aqui, e ele gostava de um poema do Olavo Bilac, que falava do amor às estrelas, e que terminava assim: pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. E ele falava muito isso para a gente amar o direito e ser capaz de amar o direito. E com esse poema, eu passo a palavra para um dos presentes que ele me deu, né? Ele me deu o Giovanni como orientador de doutorado e o Diogo como estimado amigo. São presentes que o professor Renan me deixou para todo sempre. Gente, eu agradeço muito, caros colegas, por poder ter falado e ter participado. Diogo. Obrigado, Suzete. Obrigado aos demais expositores. Realmente é uma oportunidade ímpar de compartilhar com vocês esta homenagem. Estou vendo aqui os presentes, membros do escritório do professor Renan, de uma das primeiras formações do escritório, a doutora Thaísa, né? O doutor Luiz Felipe está aqui, né? Os antigos alunos, eu identifiquei o doutor Carlyle, talvez tenha da primeira geração da obra de Direito Civil Constitucional, organizado pelo professor Renan, doutora Renata e outros orientandos aqui do professor Renan. Como eu disse no início, eu não tive a oportunidade de conversar, de cumprimentar publicamente o João, mas foi uma tentativa, João, e familiares presentes, de uma homenagem genuína. Acho que a doutora Débora bem identificou este aspecto espiritual que o Renan nos deixou, e ele acreditava nisso, e nos tornou irmãos acadêmicos. E nós temos esta missão, esse compromisso social de levar adiante vamos dizer assim, este legado acadêmico do direito civil nos deixado pelo professor Renan. Eu gostaria agora, nesta fase final do nosso evento,
de dar início às nossas homenagens propriamente ditas, não é? E representando aqui todos os alunos do professor Renan, do mestrado e do doutorado, em nome do Instituto de Direito Privado, nós designamos o professor Hagner para fazer essa homenagem para a família, não é? Será o nosso orador aqui nessa fase final, e na sequência passaremos a palavra para o professor Rodrigo Otávio Brolha Mendes para a homenagem oficial do Instituto de Direito Privado, a homenagem oficial ao professor Renan Lotufo, nosso associado fundador. Hagner, a palavra está com você. Só precisa soltar liberar o seu som aí, Hagner. Pronto. Ok. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a nossa Pronto. Voltamos. Quero agradecer aos responsáveis por esse evento, professor Diogo, e a toda a diretoria do EDIP, a quem saúdo na pessoa do seu presidente, professor Rodrigo Mendes. Caríssimos amigos, colegas e alunos do professor Renan Lotufo, é uma grande honra e um grande poder, um grande prazer poder fazer essa homenagem ao nosso professor e amigo. Muita felicidade em ver tantas manifestações de carinho, admiração e gratidão pelo nosso eterno professor. Renan foi um exemplo de homem em todas as personagens da vida. Como filho, sempre honrou suas origens. Como marido, amou sua esposa verdadeiramente na saúde e na doença. Como pai e padrasto, sempre esteve lá, pronto para ser o esteio e o exemplo. Sempre com um sorriso largo ao falar dos seus. Da Paula, do João, do Flávio e do Luiz Roberto, e das netas e netos. Aí se derretia todo. Profissional, todos conhecem bem. Professor, advogado, presidente da subseção de Santo André da Ordem dos Advogados do Brasil, desembargador, presidente do Tribunal de Alçada, palestrante, árbitro, parecerista. Eu quero falar um pouco do homem, do ser humano, do dia a dia, porque tive o privilégio de com ele conviver. Gostaria de citar algumas passagens que vivi com ele. Aliás, como fizeram os que me precederam, né? E eu queria deixar aqui registrado que eu vi um pouco do nosso professor em cada um de vocês. Todos que falaram carregam um quê do nosso professor, no jeito de falar, no conteúdo, no modo de pensar. Muito bonito ver isso. É verdadeiramente uma irmandade que ele conseguiu formar. Passei alguns dias aqui a lembrar das aulas, do bom humor, do São Paulo Futebol Clube e dos ensinamentos. Quantos ensinamentos? De direito e de vida. A gente vai lembrando, vem o sorriso, com o sorriso vem a emoção e, sem perceber, as lágrimas descem. Não seguro mais as lágrimas. Aprendi com o nosso poetinha Vinícius de Moraes. Felicidade é a gota de orvalho na pétala de uma flor. Brilha tranquila até que oscila e cai como uma lágrima de amor. Amor de todos os tipos, de todas as formas. Amor pleno de respeito e de gratidão é o que sinto.
acho que posso falar por todos os seus alunos. É o que sentimos por nosso especial amigo e eterno mestre. Lembrei-me da Cidinha, da nossa querida Cidinha da PUC, dizendo que o professor Renan era o solteiro mais cobiçado da faculdade e que a Maria Alice foi lá e fisgou. Falando em Maria Alice, ele mesmo, o professor Renan, me contou uma vez. Os preparativos para o casamento estavam adiantados já. Estava tudo lindo, tudo quase pronto. Mas faltava um detalhe. Faltava comprovar que os enteados fossem são paulinos. Eles diziam ser, mas o Renan, o nosso professor, queria uma prova. Então disse ele, levei-os ao Morumbi e fiquei olhando. Ao vê-los torcendo genuinamente pelo São Paulo, eu disse a Maria Alice, podemos nos casar. E passou a vida unido a ela, uma união de almas. Um pouco antes da pandemia, agora, no início do ano, fomos eu e o Giovanni almoçar com ele. E ele ainda a se declarar para a Maria Alice. Com os olhos marejados, dizia da saudade da companhia e da companheira, porque ela já não tinha mais a compreensão, tomada pela doença. E ele, ainda apaixonado como um adolescente. Nas aulas, não há como falar do professor Renan Lotufo sem falar das aulas. Sempre preocupado com os conceitos. E dava o crédito. Aprendera com o grande Alvim, já citado aqui, professor Agostinho Alvim, projetista do direito das obrigações do vigente Código Civil, o rigor dos conceitos. De fato, sem boa compreensão do conceito de cada instituto, a ciência não se desenvolve. Prolifera-se a Torre de Babel. Se eu falo em responsabilidade objetiva, pensando em teoria do risco, não haverá boa comunicação. Se falo de responsabilidade objetiva, pensando na responsabilidade do Estado, a confusão é iminente. Rigor de compreensão, de conceito para o desenvolvimento da ciência. Via o direito em tudo. Certa vez, numa aula sobre formação de contratos, em sala de aula, ele contava. No último sábado, estávamos eu e a Maria Alice num restaurante e ela, consultando o cardápio, indagava ao garçom, eu posso trocar esse molho rosé por um molho branco? Eu posso substituir o purê de batatas por um purê de mandioquinhas? E eu, dizia o professor Renan, conversando com o sommelier sobre os vinhos mais adequados, né, que mudavam a cada mudança que ela fazia no cardápio. De repente ele parou, olhou para os alunos e disse assim, e perguntou, o que é isso? E os alunos, surpresos, né, o que é isso? Isso é um jantar. E ele concluiu, isso são negociações preliminares. É isso. Sempre a pensar o direito, sempre a enxergar o direito em tudo. Quero dizer que isso é contagioso, porque depois disso, eu também, de minha parte, comecei a ver o direito nos fatos sociais, no dia a dia, no meu dia a dia. E sempre pensando o direito para a aplicação efetiva. Estudar muito, com muita profundidade, seriedade, conhecendo teorias e doutrinas, mas tudo voltado à aplicação ao caso concreto, o que já foi aqui, né, mencionado pelo Guerra, foi aqui mencionado pela Débora. Já em 1989, e aqui faço minha primeira referência ao discurso de formatura proferido à minha turma, ele alertava, a grande dificuldade é tornar o dever ser efetivo. Como ele sempre dizia, o direito e o conhecimento jurídico existem para fertilizar a sociedade, como disse o Guerra, para penetrar, para fecundar, é para incidir. Ele dedicou sua vida
a isso, porque ele acreditava no direito e na evolução do direito, que abandonou a força bruta para chegar até a canalização do dissenso. Palavras também do discurso de 1989. Quero contar aqui para vocês, dividir com vocês, um dos grandes ensinamentos pessoais que eu recebi dele. Conversando com o professor sobre a dificuldade de divisão do tempo, né, entre o mestrado, o magistério, a necessidade de dedicação ao escritório, ele me disse assim: Ragner, se você já está satisfeito com o que aprendeu e evoluiu até aqui, ok. Se você quer crescer, precisa estudar. Nunca mais me esqueci disso. Se você quer crescer, precisa estudar. Ele nunca parou de estudar. Ele nunca se acomodou. Ele sempre ensinou com o próprio exemplo. Lá no início dos anos 90, quando os civilistas ainda tinham o Código Civil como a Constituição do cidadão, o professor já falava em direito civil constitucional e em dignidade da pessoa humana. Pioneiro no desenvolvimento do direito civil constitucional, como já foi aqui também, né, abordado pelo Guerra. Logo que começou no pós, ele já criou uma cadeira denominada autonomia privada, exatamente para estudar e para propor o estudo do direito civil constitucional. Por quê? Porque ele não parava de refletir, de questionar, de estudar, de buscar. Porque o homem buscava a dignidade em tudo o que suas vistas pudessem alcançar. Nós convivemos muito com o professor, que nos encantou, mas o professor foi o que foi, antes de tudo, por ter sido o homem que foi, digno, responsável, honesto, sério, generoso e solidário. É um verdadeiro exemplo para todos nós. Foi e é um ser humano raro. O professor Renan deu a aula inaugural no Tuca, antes do incêndio ainda, para a minha turma, e fez o discurso final de formatura na qualidade de paraninfo. Por isso, eu fui aqui escolhido para fazer essa homenagem, né, por ser o mais antigo aluno aqui, representando o nosso professor. Em seu discurso, o nosso mestre dizia: Chesterton, pensador inglês, fez uma comparação notável entre o lógico e o poeta. Dizia ele que o lógico é aquele que quer enfiar o céu na cabeça, e o poeta é o que quer enfiar a cabeça no céu. A síntese do direito é a mistura do lógico e do poeta. Precisamos estudar metodicamente ciência, mas temos que ser poetas por tratarmos da liberdade e da justiça. Em face da descrença no direito, a fé nele há de fazê-lo o efetivo meio de salutar convívio social. Nosso professor acreditava, e sempre acreditou, que é possível que o dever ser se torne justiça humana efetiva. Repito, ele dedicou sua vida a isso. A Débora citou que se sente devedora. Todos nós somos, não é? Mas na minha dedicatória, na dissertação de mestrado, e eu já disse isso várias vezes, mas não me incomoda dizer mais uma, ao contrário, eu deixei registrado que o professor Renan foi colocado em minha vida por Deus para o meu desenvolvimento. Porque na minha relação com o professor Renan, ele ensinava e eu aprendia, ele se doava e eu recebia. E por mais que eu queira, é impossível eu devolver o que dele recebi. O que eu posso fazer em relação ao professor Renan é agradecer. Agradecer e reconhecer. Mas sou devedor, somos devedores de amanhã. E como ele, que também era devedor de seus maiores, nós podemos pagar a nossa dívida com quem vem depois de nós,
na roda da vida é com os nossos alunos, que já são credores de nós, sem mesmo saberem disso. E é por isso que eu realmente procuro dar aos meus alunos, dentro das minhas limitações, né, toda a dedicação que ele teve, toda a generosidade, abrir as portas mesmo, fazer as comemorações, não é, Suzete? Nós temos os nossos alunos também. Então, eu gostaria de concluir citando um outro discurso, também de formatura, esse do meu pai, que foi promotor e procurador de justiça, falecido jovem já há muitos anos. Lembrando o célebre poeta Tiago de Mello, quero gravar como um memento para todos nós. O amor que é para sempre. É fundamento de si mesmo e fundamenta a vida de quem ama. E assim, meu querido amigo e eterno professor, amigos não se despedem porque não se separam. Unidos que estamos por este sentimento imortal que levamos para toda a eternidade. Com essas breves palavras, mas plenas de significado, espero ter deixado um pouquinho de reconhecimento ao tanto que recebemos graciosa e generosamente de nosso mestre, deixando aqui uma vez mais expressamente verbalizados o meu respeito, a minha gratidão e o meu amor ao amigo e professor Renan Lotufo. Saudações a todos. Eu devolvo a palavra ao nosso querido Diogo. Eu vou tomar a liberdade de, combinado com o Diogo, já tomar a palavra. Ok, desculpa. Não, eu que agradeço. Eu gostaria de começar agradecendo a todos, né? Eu pedi para que se colocasse na tela todos os presentes, para que a gente pudesse nominalmente dizer que é uma extrema alegria contar como o primeiro evento dessa nossa gestão, um evento tão bonito e tão cheio de significado quanto esse. Então, eu gostaria de realmente agradecer ao Giovanni, ao Diogo pela organização, ao Hamid, ao Cláudio, à Suzete, ao Alexandre e à Débora por terem tornado esse nosso início muito feliz. É evidente que nas adversidades a gente tem que buscar os momentos de felicidade. Vocês foram brilhantes nisso. Então, eu agradeço muitíssimo. Eu gostaria também de tomar essa oportunidade, antes de passar efetivamente para a homenagem oficial, apresentar a nova diretoria. Tá? Eu mesmo, Rodrigo Mendes, como presidente do Instituto, né? Nós temos aqui o professor Francisco Marino, acho que só a Sene, que provavelmente você já está sendo filmado, professor Marino, vice-presidente do Instituto, o Diogo Mello, que já nos representou de forma muito bonita, nosso diretor executivo, o Fábio Martins, nosso diretor administrativo e financeiro, já vem da antiga gestão, assim como eu, Marino e Diogo, e é um diretor de extrema capacidade de trabalho, é quem tem feito mesmo o Instituto acontecer, e eu gostaria de reconhecer esse seu trabalho já aqui, porque já começou da mesma forma nessa nova gestão. E, não menos importante, na verdade, as duas mais importantes, porque são um núcleo importante do nosso Instituto, a Mariana Craveiro, diretora científica de cursos, e a Laura Patella, nossa diretora de comunicações, que também são novas na gestão, mas elas começaram com um fôlego tão grande que eu gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento nesses 15 dias de gestão, o quanto nós trabalhamos por conta desse evento, por conta de outros planos que gostaríamos de fazer para o Instituto,
e isso se deve ao empenho de todos os diretores aqui. Então, eu falo em nome da diretoria, não falo em nome próprio. Eu gostaria, antes só de passar as minhas palavras de homenagem, lembrar que houve um pleito de alguns dos associados para que nós fizéssemos grupos de estudos capitaneados pelos nossos associados. Isso está sendo discutido com um grande carinho pela diretoria e provavelmente em breve nós teremos um retorno positivo sobre isso. Então, eu agradeço a sugestão que foi trazida pelo Diogo, desses associados, e ela está sendo estudada para que seja implementada o mais breve possível. Eu anuncio também que nós vamos já anunciando os nossos eventos mais para frente, mas em julho nós teremos nosso primeiro Direito Privado em Debate, para permitir que nós, na nossa quarentena forçada, tenhamos oportunidade de ouvir pensamentos e reflexões tão relevantes que são aquelas que o Instituto sempre traz. E, com isso, eu gostaria de dizer umas breves palavras, porque eu não tive o privilégio de conviver com o professor Renan como todos aqui tiveram. Mas eu tive o privilégio de fazer algumas homenagens a ele já, né? A primeira, o Giovanni lembrou muito bem, na nossa assembleia de ordinária em que nós fomos eleitos, tomamos posse, quis o destino que a nossa assembleia se deu no dia da passagem do professor Renan. E lembrei, o Giovanni, que o primeiro congresso do Instituto foi feito em homenagem ao professor Renan, e eu tive a oportunidade de participar com muita alegria. A segunda, não foi propriamente em homenagem ao professor Renan, foi um congresso feito em Minas Gerais, em homenagem ao professor Vilela, mas que quem abriu o congresso foi o professor Renan, então estava muito claro que ele estava dominando de uma tal forma o congresso, que o congresso era em homenagem a ele também. E isso me fez admirar aquele professor. Professor que eu não tinha tanto contato, mas que eu tinha grande admiração. A terceira, infelizmente, eu não vou poder abraçar o professor Renan, porque é uma homenagem pela sua passagem. Eu gostaria só de compartilhar uma memória que eu tenho do professor Renan, que é a seguinte: ao contrário de vocês que conviveram na sala de aula, a minha expectativa de encontrar o professor Renan era aos domingos, no Tatini, um restaurante aqui de São Paulo. Eu ia com os meus pais e sempre estávamos esperando lá, e o professor Renan também, um grande frequentador desse restaurante. A primeira coisa que ele fazia era levantar, abrir os braços, um sorriso enorme e abraçar tanto meu pai, minha mãe e a mim. Então, eu tenho certeza que eu falo em nome da diretoria, ao João principalmente, representando a família, e que o Instituto quer agora é transmitir exatamente esse abraço, com um sorriso no rosto também, e ler uma placa que o Instituto gostaria de entregar à família. Evidentemente que a pandemia não me permitiu dar esse abraço pessoalmente e entregar pessoalmente, mas vai me permitir ler essa homenagem. É uma frase de Rubens Alves: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia das nossas palavras. O professor, assim, não morre jamais. Homenagem do Instituto de Direito Privado ao seu fundador, professor Renan Lotufo. João, receba, em nome da família, as mais sinceras homenagens desse instituto, que deve tudo ao seu pai. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Acho que meu pai fica muito contente e com certeza ele deve estar acompanhando a gente lá de cima. Eu lembro da animação dele quando da fundação do Instituto. Eu ainda muito jovem, acho que sequer cursava Direito. E, enfim, eu lembro da felicidade e animação dele quando daquele coquetel de inauguração.
e vejo o quanto foi frutífero, né? Então, hoje aí, o presidente Rodrigo Mendes, então, à frente do Instituto, e quantas pessoas bacanas que tiveram falando agora, né? Eu lembro do carinho do meu pai, falando sobre cada um desses que hoje puderam falar aqui, e de tantos outros, e ver o quanto era bom para ele e gratificante os frutos, né? Os frutos aqui, os alunos dele. E muitos vêm perguntar na família se só eu tinha cursado direito, o único filho, e hoje fica a certeza, né, que não é o único filho. Muitos outros que nós temos aqui, dos que falaram, o Ragner, a gente teve um ciclo muito bacana, porque meu pai foi professor dele, o Ragner foi meu professor na graduação, e hoje a gente tem uma amizade muito boa. Passo pela Débora, pelo Alexandre, pela Suzete, pelo Cláudio, Hamid, Giovanni, Diogo, que me acompanhou desde o começo aí da graduação. É de fato muito emocionante. Então, fico muito feliz em ver que vai ter essa continuidade e com muita qualidade, com muita qualidade. Hoje eu vejo aí grandes, vamos dizer, operadores do direito, né? Professores, magistrados, advogados, procuradores, e todos com muito respeito ao meu pai. E eu posso dizer aqui com muita segurança que ele tinha muito respeito e carinho por todos, né? Então, eu sempre ouvi dizer o nome de todos, principalmente dos que falaram aqui, o quanto meu pai gostava deles e tinha o prazer de poder falar deles, né? Acho que a Suzete muito bem falou aí de quanto ele tentava conectar todas essas pessoas boas, né? Fazer essa rede boa, e eu participei muito disso. Especialmente, eu tenho muita proximidade desses que falaram, talvez eles nem saibam o quanto eu sou próximo, né? De ver como meu pai falava deles. Enfim, acho que em nome de toda a família, infelizmente minha mãe, embora viva, numa condição um pouquinho delicada, não pode participar, mas eu agradeço aqui em nome dela, dos meus irmãos, e muito feliz. Felicidade enorme de poder ver essa continuidade, saber que o direito, principalmente o direito civil, está em excelentes mãos. E que essa rampa de lançamento aí foi muito bem utilizada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, João, pelas suas palavras. Realmente é um momento de uma grande emoção para nós. Eu reitero mais uma vez o agradecimento a todos que se dispuseram a fazer essa homenagem ao professor Renan. Eu nomino mais uma vez e última vez Diogo, Giovanni, Hamid, Cláudio, Suzete, Alexandre, Débora. A diretoria agradece muito essa sua contribuição e reafirmamos aqui, viu, João, o compromisso de seguir os ideais e os valores que seu pai cravou no nosso instituto. Ideais de abertura, seriedade acadêmica e pluralidade. E com isso eu agradeço todos que participaram, registro uma grande participação do público e encerro o nosso webinar. Muito obrigado. Obrigado.